Nós estamos aqui nessa batalha espiritual, nessa constante batalha, né? E eu creio, irmãos, que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Isso é uma coisa que não muda. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Se você tem feito algumas expectativas e você não tem alcançado ainda o seu objetivo, não é para ficarmos tristes. Muito pelo contrário. Se você fez algumas expectativas e elas ainda não se concretizaram, é hora de você chegar diante do Senhor com toda inteireza de coração e abrir para Ele tudo aquilo que está dentro, expor toda a realidade, sem medo. Deus se agrada de um coração sincero. Certa vez o Senhor disse: um coração contrito Ele não rejeitará. Glória a Deus. Um coração contrito, um coração sincero, verdadeiro naquilo que quer, ele não será rejeitado. Deus vai atentar para a nossa petição, para o nosso propósito, e se Ele se agradar de nós, Ele cumpre isso. Foi isso que o Josué falou, quando estava lá os homens difamando a terra, dizendo: a terra é até boa, mas os inimigos são grandes, eles são maiores do que nós, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles, nós não temos a mínima condição, a menor das probabilidades de alcançar algum triunfo contra eles. Só que quando eles falam aquilo, o Josué e o Caleb levantam a voz e diz: alto lá, se Deus se agradar de nós, essa terra é nossa, não sejamos rebeldes ao mandado do Senhor. Ele fez expectativas acerca da nossa vida, e essas expectativas têm que se cumprir. Diga glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde, as expectativas que Deus fez com você, ela vai ter que se cumprir. Amém, irmãos? Ela tem que se cumprir. Agora, eu não posso, em hipótese alguma, perceber que Deus tem uma expectativa, Deus tem um projeto, Ele idealizou algumas coisas ao meu respeito, e eu ficar no meio do caminho e achar que isso não é para mim. Eu já vi muitas pessoas de Deus, que não são qualquer pessoa, são pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, desistindo de propósitos que Deus tinha para ela. Era algo notório. A pessoa vinha desenvolvendo aquilo já durante um determinado tempo, e aí foram surgindo situações, ocasiões foram ocorrendo, e algumas pessoas foram desanimando. E eu fico imaginando lá do céu, Deus olhando para ela e dizendo: mas eu não idealizei, eu não projetei, eu não fiz uma expectativa, e essa expectativa agora está sendo frustrada, simplesmente porque a pessoa não crê que ela pode ir adiante. Está cheio de gente de Deus desacreditada que ela pode chegar a algum lugar. Tem muita gente que ela entendeu sobre a matéria da salvação, e quando se trata da matéria da salvação, irmãos, o missionário sempre explica: a salvação, ela é um pacote completo. Glória a Deus. Alguém já ouviu missionário falar sobre isso? A salvação, ela é um pacote completo, que nela está incluso, além da sua salvação, saúde, glória a Deus, está incluso nela uma família abençoada, e também está incluso uma vida bem-sucedida. Isso não é a teologia da prosperidade, não é isso. O salvo, ele tem direitos a todas as bênçãos de Deus. Inclusive esse mês é o terceiro mês do ano, né? E no curso Fé nós recebemos o livretinho ontem sobre os nossos direitos às bênçãos. Nós temos todos os direitos. E eu fico imaginando, além de termos direito, Deus fez expectativa. Quando Deus lhe dá uma responsabilidade para você fazer algo, sobre você foi colocada uma expectativa. Não deixe essa expectativa ser frustrada. Faça com que as coisas aconteçam. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Êxodo. Daqui a pouquinho, ao término da mensagem, eu vou perguntar quem já tem algum testemunho para contar. Tá bom? Se você tem, você se prepara que você vai contar. Tá bom? Mas eu quero entrar na mensagem com você aqui agora. Fiz toda essa introdução para a gente entrar aqui em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Acredite em você mesmo. Você mesmo tem que fazer expectativas. Faça mesmo expectativa e comece a pleitear isso. Não se desmereça achando que você não tem a mínima condição de nada, porque você tem. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diga graças a Deus. Então vamos ler a palavra. Diz assim:
E apacentava Moisés o rebanho de quem? De Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Só nesse primeiro versículo, daqui a pouco a gente vai dar uma avançada aqui no conteúdo. Mas esse primeiro versículo aqui, ele já diz pra gente muita coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender. O Moisés, ele foi criado, né, pela filha de Faraó. Ele era conhecido como o filho da filha de Faraó. Ele cresceu na cultura egípcia, né? Lá dentro do Egito, nos palácios lá com Faraó, com a filha de Faraó. Ele foi criado, né, da melhor maneira possível. Tudo que diz respeito a aquilo que alguém precisava, ele tinha. Ele era uma pessoa suprida. Ele estava debaixo de uma autoridade, de pessoas que tinham recursos para dar para ele a melhor vida possível. E ele tinha isso. A gente conhece a história dele. Ele nasceu lá e estava sendo perseguido, né? As criancinhas disseram que tinha que matar. Mesma coisa que aconteceu com Jesus na Nova Aliança. Tinha que matar, e na época o José recebeu de Deus a direção e foi para o Egito, né? Fugindo. No caso dele, a mesma coisa. Foi tirado de lá, a mãe dele colocou num cesto, Joquebede, e ele desceu lá o rio. E depois de um dia lá, quem encontra ele é a filha do Faraó. Tudo preparado por Deus. E ele vai sendo criado por ela. Inclusive ela procurou alguém que pudesse, né, cuidar daquela criança para amamentar. E quem foi a pessoa que foi escolhida? A Joquebede, a própria mãe. Foi lá para amamentar ele, ficou ganhando salário para amamentar o filho. Vê como é que Deus trabalha. Você acredita que é possível as expectativas de Deus se cumprir na sua vida? Daí você começa a perceber. A mãe dele é tido como perdeu o filho, porque teve que colocar ali para não ser descoberto. E quando ele está lá na casa do Faraó, a filha do Faraó está cuidando dele, precisa de uma ama para cuidar do menino, para dar de amamentar para ele. E viram ela lá, né? Toda precisando olhar, essa mulher deve ter filho recentemente. Traga dá um salário para ela e traga ela para cá, porque ela vai amamentar essa criança aqui. Deus fez tudo certinho. E ela amamentou o filho. Não podia dizer que era mãe, né? Não tinha como naquele momento. Isso foi acontecer lá depois. Mas você vê como que Deus trabalha para que as coisas aconteçam. Acredite você que aquilo que Deus quer concretizar na sua vida, Ele vai usar quem quer que seja e vai acontecer, irmãos. Foi feita uma expectativa, não diminua isso. Quem falou não foi pessoas, foi Deus. Tem coisas que só você e Deus sabem aquilo que Deus falou com você um dia no oculto. Você guardou ou você esqueceu? Quem guardou e se colocou à disposição de Deus, faz expectativa e trabalha em cima disso. Mas quem ouviu e esqueceu, deixa para lá. Não faz muito desejo ou muito caso de alcançar alguma coisa. Então veja que interessante isso. O tempo foi passando, ele cresceu, se tornou adulto. É bem provável que ele fosse uma das pessoas que tivesse uma posição de autoridade ali dentro do Egito. A Bíblia não menciona isso, então não vou ficar especulando, porque não vem ao caso também. Mas o tempo passou e você vai relembrar de uma situação que aconteceu com ele. Ele viu lá um egípcio lá batendo no cidadão, e ele foi defender e fez o quê? Matou o egípcio. Aconteceu aquilo, ele pensou, ninguém viu, está tudo guardado, ninguém sabe. Só que um determinado dia ele vê uns 2 homens lá discutindo, brigando. Ele falou, não briguem, não discutem. E um dos homens olhou para ele e falou, você acha que você vai fazer comigo o que você fez com o outro lá, com o egípcio? E ele percebeu, alguém sabe do que eu cometi de errado. E o que ele faz? Foge dali. E ele vai justamente para essa terra, Midian. Ele chega em Midian, como muita gente às vezes vive hoje, né? Uma mão na frente e a outra atrás, igual o Chaves, né? Na vila. Né? Ela chega com a mão na frente, outra atrás, sem nada. Ele chegou desse jeito. Ele fica analisando. O cidadão que tinha um patamar de vida lá em cima, agora era uma pessoa que chega numa terra distante, que ele não conhecia ninguém, e ele ia ter que viver ali de favores, ou então encontrar alguém que pudesse ajudar ele de alguma maneira.
E como Deus tinha uma expectativa a respeito de Moisés, sobre ele ser uma bênção naquilo que ele tinha para fazer, ele não foi criado lá naquela cultura egípcia por um acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito, diga amém. Você ouviu o pastor pregar aqui muitos dias, durante o ano passado, um bom tempo, sobre o José. Não foi nada em vão aquela ida dele também para o Egito. Foi nada em vão. O Moisés a mesma coisa. Não tinha nada em vão. Aquele tempo que ele ficou lá escondido e sendo criado como a filha de Faraó. Não tinha nada por um acaso. Tudo tinha um propósito. Você pode ter a certeza, até o que você está passando de difícil hoje, tem propósito nisso. Glória a Deus, irmãos. Não acredite que, está difícil, acabou, é fim da linha para mim. Não, Deus tem uma expectativa ao seu respeito. Ele tinha com Moisés e não é diferente conosco hoje. Você só precisa abrir a mente para entender o que está acontecendo e começar a lutar em cima disso. Porque aí vem essa situação. Ele chega lá, aí ele tem um contato com esse homem, Jetro. E aí o Jetro, ele achou graças aos olhos de Jetro, começa ali a trabalhar com Jetro, e aí ele olha para uma das filhas de Jetro, se engraça com ela, né? E faz o quê? Casa. Primeiro ele chega naquela terra lá com a mão na frente, outra atrás, sem nada. Agora, ele tem contato com Jetro, que dá para ele uma oportunidade de trabalhar com gado. Você imagina um cidadão que era filho da princesa lá, né? Era um príncipe. Agora ele estava cuidando de gado, na solta, dentro do mato, né? Mas era o que tinha para ele no momento. Aí eu vou abrir os seus olhos para algumas coisas aqui, irmãos. Tem pessoas que elas estão precisando de uma oportunidade, mas ela disse, eu sou especializada para determinada coisa, eu só faço isso. Mas se Deus coloca diante de você uma oportunidade para você fazer uma outra coisa, é temporário, ela é por um momento, é para que você até aprenda alguma coisa com aquilo, não desperdice. Ele poderia ter desperdiçado, quero lá saber de cuidar de gado, rapaz. A vida que eu tinha, para mim estar aqui agora nessa situação. Não, ele aceitou aquilo. Eu vou começar por aqui. Daqui Deus vai abrindo oportunidades, até chegar o dia em que eu vou estar na posição que eu pretendo. Tem muita gente que precisa abrir a mente para isso. Tem gente que está desempregado, não é por falta de oportunidade. É porque ela só quer fazer as coisas só se for do jeito dela. Essa faça aquilo que eu gosto. Enquanto não vem aquilo que eu me especializei para isso, enquanto não me chega uma oportunidade, eu vou fazendo aquilo que me foi proposto. Até chegar um momento em que vai me aparecer a oportunidade, eu vou agarrar com todas as forças e ninguém me toma mais. Glória a Deus. Ninguém me toma mais. Está cheio de gente por aí que fez uma faculdade, se formou em determinada área, mas até o momento ainda não surgiu uma oportunidade assim legal naquilo que ela tem de fazer. Pois ela está fazendo outra coisa, ela está ali ganhando experiência. Nunca é demais aquilo que você aprende, glória a Deus por isso. Nunca é demais. Ela está acrescentando ali conhecimento. Isso faz parte. Até chegar um momento em que as coisas vão sendo confirmadas. Até chegar um momento que as coisas vão se esclarecendo, vai iluminando. Aí vai chegar a oportunidade, quando chegar a oportunidade você está pronto. Mas tem gente que, eu não achei a oportunidade naquilo que eu quero, vou ficar aqui mesmo. Oh Deus, por quê? Oh céus, que luta. E fica nessa batalha aí. E chega, pastor, ora por mim. Eu, pastor, mas você não teve oportunidade? Ninguém nunca te deu oportunidade. Eu só trabalho naquilo que eu quero. Começa. Porque ele teve que recomeçar a vida dele. Teve que recomeçar a vida dele. Fica imaginando as roupas que ele vestia no Egito, a qualidade daquilo que ele possuía. E agora ele está lá cuidando de gado. Você sabe que quem é vaqueiro, quem cuida de gado, ele não anda muito cheiroso não. Quem cuida de animal não anda muito perfumado, né? Mas ele estava lá nessas condições agora. Estava apacentando ali os gados. Tinha casado com a filha do cidadão. Estava ali já construindo uma família. Já tinha nascido Gerson, seu primeiro filho. Estava bem casadinho com a Zípora. Estava lá vivendo a vida dele. E aí vem a parte final do versículo que diz: e levou o rebanho atrás do deserto. E depois ele fez o quê? E veio ao monte de Deus, aonde? A Horebe. É quase Orestes, né? Se fosse Orestes, ia ficar muito orgulhoso, mas é Horebe.
Mas tudo bem, tá lá. E veio ao monte de Deus, a Horebe. Depois de ele ter feito o trabalho dele, realizado aquilo que ele tinha de realizar, ele foi ao monte, porque ele era uma pessoa que ele tinha conhecimento de quem era Deus, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele não era uma pessoa desconhecida ou com falta de entendimento acerca da vida. Ele sabia literalmente que o que ele estava vivendo era fruto do que ele tinha plantado, tinha matado cidadão, agora estava fugitivo. E aí ele vai para o monte, vai orar, vai falar com Deus, vai buscar uma experiência com Deus. E aí vem a continuação, porque é aí que começa a mudar a história de Moisés. Vem o versículo 2 que diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. 2 vezes, quer dizer, era para confirmar que era falando com ele mesmo. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, é terra o quê? Santa. É terra santa, é lugar onde você marcou uma experiência com Deus agora. É o lugar onde você está tendo uma experiência com o Criador. E esse significado aqui de tirar as sandálias dos pés, tinha vários significados, mas um dos que facilita para a gente muito o entendimento e que eu gostei muito é que os pés dele já tinham andado por muitos lugares. E agora Deus queria apresentar algo novo para ele. Ele tinha que descalçar. Ele tinha que deixar de lado os lugares que ele tinha pisado anteriormente. E agora Deus tinha um lugar novo para ele pisar. Isso aqui é muito interessante. Talvez você já rodou, já viveu de tudo, já fez de tudo nessa vida. Mas Deus tem algo específico para você, algo novo. Glória a Deus. Deus tem algo novo. Agora a terra que você está pisando é santa. Tire a sandália dos pés. Veja as coisas que precisam ser mudadas e seja apto a mudanças. Porque infelizmente, irmãos, o que tem de pessoas que não se atualizam, quando se trata de vida profissional, a pessoa tem que fazer o quê? Se atualizar. Vou dar um exemplo básico, estou vendo a irmã Domingas ali. O contador, por exemplo, contadora, pessoa que é contador, que trabalha na área da contabilidade. Todo tempo está mudando algumas leis aí, né? Todo tempo muda, taxa disso, taxação daquilo, imposto tal. O salário aumenta todo ano. Muitas coisas vão mudar, porcentagem de porcentagem. A pessoa que trabalha na tal área, se ela não se atualizar, ela vai fazer o quê? Vai ficar para trás. Ele era uma pessoa que Deus estava trazendo ele ali, estava começando a revelar algumas coisas para ele. E quando ele virou, que ele olhou lá, ele percebeu que o fogo estava queimando lá naquela árvore e ela não se consumia. E o fogo pegando e nada de consumir aquela árvore, os galhos, nada, caía. Ele queria olhar para ver aquela visão. E Deus falou: vira para lá, tira a sandália dos pés. Espera que eu vou te mostrar algumas coisas. Você precisa estar preparado para isso. Aí vem uma seguinte questão: você está preparado para algumas coisas que Deus quer te apresentar? Você está preparado para chegar alguém diante de você e dizer: eu tenho uma oportunidade X para você? Você aceita? É claro que não vai acontecer nada assim de uma hora para outra, cair do céu. Não. As oportunidades elas vão vir. E Deus trabalha de várias maneiras. Não temos também que ficar apegado a métodos. Vai ser desse jeito. Não. Cada caso é um caso e com cada pessoa Deus pode trabalhar de forma diferente. Mas como eu falei, ele precisava deixar o passado dele, as coisas que ele tinha vivido anteriormente de lado e buscar agora viver algo novo. Por isso que eu falei sobre a pessoa se atualizar. Porque tem pessoas que elas não querem se atualizar. Quer ver? Tem gente que ela diz assim: eu quero uma oportunidade de emprego. Aí chega alguém e diz assim: então vamos lá, eu vou te levar ali, que tem um cidadão lá que ele vai vai fazer uma entrevista contigo. Se tu passar na entrevista, aí você vai ter oportunidade. Não sei se aqui no nosso meio tem algum irmão que
faz parte desse tipo de atuação em alguma empresa, ou tem a sua própria empresa, que sempre quando vai entrevistar alguém, ela tem seu método, né, de entrevistar, às vezes até faz algumas perguntas, só para saber o que está dentro da pessoa, porque isso acontece muito. Nem sempre a pessoa vai fazer aquilo que ele está falando na hora lá da entrevista. Às vezes ele está falando para saber onde é que está, se a pessoa realmente ela está disposta. Não é nem aquilo, ele só quer saber se a pessoa está disposta. Aí a pessoa chega, olha, o negócio é o seguinte, falei da área de contabilidade, você vai ser meu auxiliar aqui de escritório. Não, porque eu estou trabalhando, eu sou formado, então tudo bem, você já é formado, mas eu vou te dar a oportunidade como auxiliar. É tipo assim, a gente como pregador, nós chegamos a fazer a obra, e aí nós não chegamos assim, tu vai chegar, tu vai para tal lugar agora. Não é assim, as coisas não acontecem assim. Você criar estrutura, você vai aprendendo, você vai trabalhando com quem sabe, você vai buscando experiências com Deus, você vai adquirindo um crescimento, até chegar o momento de você ser enviado como flecha. Da mesma forma no trabalho, a pessoa vai chegar lá em algum lugar, ela vai começar às vezes de baixo, e tem gente que não, porque eu trabalhei, eu não me formei para isso. Não, vai começar dali. O Moisés teve que fazer isso. Se o Moisés não aceita aquela oportunidade, é bem provável que ele estaria vagando durante muito tempo da vida dele, e ele não ia chegar a lugar nenhum. Mas ele estava tão ocupado com o trabalho dele, tinha a família dele, a mulher dele, e agora ele vai para o monte e Deus começa a se mostrar. Deus começa a dizer, eu tenho expectativa ao seu respeito. Para ela se concretizar vai depender de quem? De você. Agora se atualize. Se atualize. Tem gente que há muito tempo fez um curso aí, depois parou, e agora está querendo oportunidade, mas se voltar não sabe mexer em nada. Vou te dar uma oportunidade lá no meu local de trabalho. Ela não sabe mexer no computador. Ela não sabe mexer no Excel, numa planilhazinha básica. Ela não sabe onde é que está o Enter. Ela não sabe o que o Ctrl+V e o Ctrl+C faz. Você quer oportunidade mesmo? Atualize-se. Moisés tinha que chegar aqui agora e dizer, eu tenho que deixar de lado as coisas velhas, os lugares velhos onde eu pisei, os lugares, aquilo que eu fiz, e eu quero hoje viver uma atualização, algo novo. Quero deixar Deus aqui, eu quero me despedir de mim mesmo e deixar Deus fazer algo novo. Ele acrescentar aquilo que Ele quer acrescentar. E tem que ser assim. Tem que ser assim, você vai trabalhar, você vai fazer de acordo com o que foi determinado naquele lugar, que já tem lá, né, o seu projeto anual. Tem lugares que você chega, já tem um projeto anual, ele já tem uma meta estabelecida para aquilo, você vai ter que se adequar. Eu não vou me adequar porque eu só faço do meu jeito. Tem gente que é desse jeito, infelizmente, e tem muita gente que é crente, é desse jeito. Ela não está apta a mudanças, não está apta a se deixar ser moldada. Porque eu não sou escravo. Não, você não é escravo. Mas se você for aprender ali tudo, daqui um pouco, quando você tiver a oportunidade de liderar ali alguma coisa, você vai ter experiência sobre tudo. Porque você já passou por ali tudo, né? O José no Egito não foi assim? Quando ele se tornou ali o governador, o representante do povo, o que cuidava das coisas, ele já tinha experiência como é que funcionava a casa do faraó, como é que o faraó gostava que as coisas fluíssem. Ele já sabia de tudo. E além de tudo, ele tinha a presença de Deus com ele, que foi o destaque maior, foi a presença de Deus. Mas ele precisava também das outras coisas. E com aquele tempo que ele ficou ali, ele foi aprendendo. Ele foi crescendo. Ele foi entendendo como é que fazia. Quando ele foi chamar alguém, entrevistar alguém para aquilo, ele sabia, era assim que eu fazia, assim que eu quero que você faça. É assim que eu pretendo que você faça, para que a gente possa dar um bom andamento aqui nesse trabalho. A gente veja um crescimento recíproco, verdadeiro. Não seja uma coisa assim qualquer. Porque tem gente para ocupar lugares aí para ser igual. Mas tem gente que vai ocupar o lugar que vai ser a diferença. Amém? Tem gente que vai ocupar alguns lugares e vai ser igual aos demais. Tem gente que vai ocupar um lugar e vai ser o diferencial. Ele se preparou para isso. Mas tinha que largar as coisas velhas, tirar a sandália dos pés. Quer dizer, os lugares velhos que eu pisei, eu quero deixar, estou pisando no lugar santo agora. Deus vai me mostrar o que Ele quer. Qual a expectativa que Ele tem para mim. Aí vem a continuação, 6. Olha só o que diz. Disse mais: eu sou Deus de teu pai. O que Ele disse? Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Veja que quando Deus fala com ele, se apresenta quem ele era, ele já cobre logo o rosto, que ele diz: eu não posso ver o Senhor. Ele sabia quem eram os patriarcas: o Abraão, o Isaac e o Jacó. Ele sabia de onde ele tinha vindo, mas ele sabia também o que ele tinha feito e o que ele precisava mudar. É por isso que quando Deus fala, ele imediatamente cobre o seu rosto e teme olhar para Deus. Não pode. Ele ainda não tinha estrutura para ter um contato com Deus face a face, coisa que ele teve lá na frente. Lá na frente você vai ver Deus dizendo: com meu servo Moisés eu falo face a face. Mas aquele ainda não era o momento. Tem gente que só vai alcançar algumas coisas lá na frente porque ele não se preparou, ainda não é o momento. Não quer dizer que você não vai ter. Amém por isso? Não quer dizer que você não vai ter, mas você está numa caminhada. Até você chegar a ter, você vai tendo experiências. Você vai aprendendo. Você vai desenvolvendo as suas habilidades. Nunca é demais aprender. Eu sempre prego para os jovens aqui, eu falo: nunca é demais você aprender. Alguns jovens: pastor, eu posso ficar o dia todo na igreja no domingo para participar do culto das 8, das 15, das 18? Eu digo: deve. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais inteligente nas Sagradas Escrituras você for, você vai se destacar. Você não vai ser como qualquer outro jovem lá, até lá fora. Você vai chegar numa empresa lá, o jovem do mundo lá só sabe da bebida que ele bebe e do dia a dia que ele faz alguma coisinha. Você, além de tudo, sabe das Escrituras, tem conhecimento de muita coisa, que você pode transmitir esse recado lá. É um diferencial. Até no atendimento lá aos clientes da empresa. Até estava brincando com o pessoal aqui, teve um dia, foi uma quarta-feira. Aí chegou uma moça, depois do culto da tarde, o pastor Antonildo estava pregando. Aí disse assim: eu vou logo abrir a cantina ali, vou logo arrumar, vou deixar bem organizadinho, que quando as irmãs chegar, tá mais fácil. A gente tinha terminado de fazer o piso, estava melado de cimento ainda, né? Eu estava lá dando de ajudante de pedreiro do Egídio. Por isso que não ficou muito legal, porque foi eu e o Egídio, viu? Os profissionais que fizemos lá. Se fosse outro, estava mais bonito. Mas não está feio não, está bem organizadinho, a gente é esforçado. Porque não tem com cão, caçar com gato, né? E eu e o Egídio somos dois gatos que resolvemos o problema lá. Mas tudo bem, a gente chegou lá, eu abri, levantei assim, aí tinha uma moça que veio lá da parada, ela chegou assim: ô moço, tem alguma coisa para comer aí? Eu digo: tem. Mas assim, as irmãs estão chegando, daqui a pouco elas vão organizar, mas assim, só vai precisar de alguma coisa e tudo. Ela: o senhor é daqui? Eu digo: sou do interior e vim para cá. Aí ela olhou para mim assim: eu achei que você fosse de fora, você é tão educado. Eu até me senti na hora, né? Então até me senti na hora. Ela disse assim: eu não vejo a educação assim. Mas não é que nós somos educados, é o respeito que a gente tem pelas pessoas. Não é assim que a gente atende as pessoas? Isso é um diferencial lá no nosso trabalho. Tem gente que é cavalo, desculpa o termo, mas ele trabalha lá, ele é cavalo, ele já quer sair, quer bater o ponto dele, quer ir embora, quer viver a vida dele, que ele tem que sair, não sei para onde. E você, como servo de Deus, zeloso, cuidadoso, você vai lá, atende a pessoa, recebe o cliente com todo carinho: eu quero te ver mais vezes aqui, ó, próxima vez só me ligar, não precisa nem esperar acabar, é só me ligar que eu te envio. Daqui a 30 dias chega um boleto para você pagar também. Né? Eu faço aqui no boleto para você, para facilitar. Você tem 30 dias para pagar. Você começa a ganhar as pessoas. Com a simplicidade de conversar, de atender, de ser gentil. Você começa a trazer as pessoas para perto. Aí eu disse assim: rapaz, é o salgado, tem um salgado. Eu quero salgado, então só pode me dar o salgado. Eu fui, esquentei o salgado, bonitinho lá, entreguei para ela. Ela disse: quanto é que é? Eu disse: 1.800. Ela fez o QR Code lá, já era. Tá resolvido. Não foi 1.800 não, foi brincando com você. Foi R$12 que ela gastou. Mas, né? A forma de você atender, não, a pessoa estava querendo comer. Então, se tinha alguém para atender, né, a forma de você atender fez com que a pessoa ficasse. Aí fica olhando, Deus tem uma expectativa a nosso respeito. E às vezes a gente tem tratado as coisas de qualquer jeito. Tem tratado as coisas assim de qualquer forma. Para analisar. Como é que você faz as coisas no seu trabalho? No meu caso, como é que eu trato a obra de Deus aqui que eu faço? Como que eu tenho feito? Eu tenho que analisar a minha, e você analisa você. Como que eu tenho tratado as coisas? Né? De que forma? Ninguém está vendo. Tudo bem, ninguém está vendo. Mas os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. E os olhos do Senhor estão vendo. Estão vendo. Estão observando.
Estão observando. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Na mesma hora, ele lembrou, eu estou no lugar errado. Como que eu vim parar aqui? Matei o egípcio lá e vim fugitivo. Aí vem o versículo 7. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Aqui Deus começa a fazer uma expectativa a respeito dele. Lembra onde é que ele foi criado? No Egito. Ele era conhecido como filho da filha de Faraó. Então ele tinha algum tipo de vínculo com o Faraó. Se ele chegasse lá, o Faraó não ia mandar matar ele. Muito pelo contrário. Esse menino foi criado com a gente aqui. Ele fugiu, tal, porque ele matou um egípcio. Mas a gente não vai ler a história toda. Mas a Bíblia conta, um pouco lá na frente, que Deus falou que ele não precisava se preocupar. Porque aqueles que pretendiam a morte dele, né, porque ele tinha matado o egípcio, já não estavam mais lá. Era para ele ficar tranquilo. Podia ir sem medo. E aí Deus começa a falar, olha, você vai lá no Egito, você vai tirar o meu povo que está lá, porque chegou até mim o clamor, o sofrimento do povo, e eu faço uma expectativa que você vai libertar o povo. Deus disse, eu boto fé na tua cara, em outras palavras, né? Que você vai fazer essa obra. É tipo assim, quando alguém nos dá uma oportunidade, quando nós recebemos autorização para fazer alguma coisa, é tipo Deus dizendo, eu tenho uma expectativa para você. Você recebeu uma oportunidade lá no trabalho de fazer algo, de ser colocado sobre alguma coisa, é Deus fazendo expectativa a seu respeito. Deus usa as pessoas para isso, o pastor sempre explica. Para alguém ser abençoado, ele precisa de uma autoridade que libere. Ninguém vai ser abençoado por um acaso de qualquer jeito. Tem que ter uma autoridade que vai dar a voz de autorização, de liberação. Se não tiver, não vai. Então aqui o próprio Deus se dirige a ele e fala, esse é o propósito que eu tenho para você. O que você fez ficou para trás, você tomou uma decisão aqui, tirou a sandália dos pés, lançou fora o seu passado, lançou fora os lugares que você pisou anteriormente, e agora você está na Terra Santa. A partir de agora você vai ver diferente. Não chegou o sofrimento aqui, eu estou enviando você. Aí ele vai começar a falar, aí começa o triste da coisa, porque é bem aqui que mora o perigo. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito a quem? Eu fico imaginando a moleza com que ele se apresenta para Deus. É esse tipo de comportamento que muita gente tem tido por aí, onde Deus mostra algo para ela, como é que eu vou fazer isso aí? Não sei nem por onde é que vai. Tem gente que está nessas condições. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de palavra, porque tem. Não é por falta de entendimento em determinadas coisas, porque tem também. Às vezes, é como eu falei a semana passada, tem muita gente que ficou frustrada com alguma coisa, ela paralisou. Se frustrou com alguma coisa, paralisou. Aí aquilo se tornou inimigo do sucesso dela. Com ele, está acontecendo aqui a mesma coisa agora. É tipo assim, Deus chega e diz, eu tenho algo para ti, eu vou realizar algo na tua vida. Ah, quem dera, não é comigo não. Basicamente isso. É tipo o seu gerente chega e diga, ó, daqui uns dias eu vou ter que abrir uma nova loja, e você vai ser o gerente da nova loja. Eu? Igual a Chiquinha quando estava querendo esconder alguma coisa do seu Madruga, né? Ele chegava, Chiquinha, e ela, eu, papinho, né? Eu não foi eu não, né? Tem gente que está desse jeito. Deus está com a expectativa boa e ela está com a expectativa onde? Lá embaixo. Deus está com um projeto lá em cima e ela com a ideia lá embaixo.
Tem horas que você precisa despertar, né? É o que eu preciso despertar, né? A gente tem que abrir os olhos e começar a ver bem. Não, eu estou me diminuindo demais. Até minha aparência assim, ela está bem decaída. Até parece que eu não tenho mais cuidados comigo, com a minha apresentação, que quem trabalha com clientes tem que ter uma boa apresentação. É claro, quem trabalha lá com tatuagem, com rock and roll, com aquelas roupas de rock and roll, eles têm que andar barbudo mesmo, que é o caráter deles. Aquilo ali é a característica dele, né? Característica deles, né? Eles têm que, aquilo ali é o molde para o estilo de vida que aquele pessoal leva lá. Agora, se trabalha num lugar, você tem que estar todo legalzinho, né? Tem que estar todo legalzinho. Eu, particularmente, não tenho barba, né? E quando começa a crescer, eu já tiro logo que é só uns fiapos. É diferente do nosso pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo é todo cheinho assim, a barba dele. Se ele tirar, até parece que não é ele, né? Até parece que não é ele. Mas, pra mim, imagina você chega aqui, eu tô todo, né? Tem hora que a gente tá mais leve assim, fica mais leve, né? Acho que não é pecado não, né? Precisa botar terno. Mas tem hora que fica mais tranquilo assim, mais à vontade. Mas só para você entender, tem pessoas que ela está perdendo a oportunidade porque ela nem cuida mais disso. E logo as pessoas olham. O mundo lá fora é muito seletivo, eles vão olhar. Todo tipo de coisa eles olham, eles analisam. Os profissionais que fazem as entrevistas, eles são, me desculpa o termo, mas são malandros. Eles sabem pegar cada pessoa nos detalhes. São experientes naquilo que fazem. Eles não dão confiança para qualquer tipo de pessoa. Não dão. Para ter ali, para algo mais relevante até, tem que estar uma preparação ainda maior. Porque tem coisa que qualquer um faz. Aí isso aí eles querem alguém para colocar. Porque ninguém quer. Mas para aquilo que tem disputa, tem que ter alguém bem preparado e com uma boa condição. Aí o Moisés chega e não dá. Aí o 12 ele falou mais, ó. Olha só. E Deus disse, olha só o que Deus vai falar. Deus ele é muito paciente, irmãos. Diz, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quer dizer, você só tem uma condição, só tem uma coisa a você fazer, Moisés. Não precisa fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Agora eu serei contigo. A única coisa que você vai chegar é falar com o faraó. Você vai chegar diante da autoridade do faraó e vai pedir para trazer o povo para vir me adorar. Só isso que você precisa fazer. Mais nada. O resto é comigo. Eu estarei contigo. E o sinal vai ser esse. Quando você estiver aqui no monte adorando com o povo, você vai ver que é o sinal de confirmação. Você vai ver que você foi bem sucedido naquilo que eu te pedi. Deus ele é tão bom que ele ainda dá sinais. Só que ele continuou aqui indagando com Deus. Aí vem a seguinte questão para a gente. Até quando Deus vai querer me dar a oportunidade, eu vou ficar indagando com Deus, né? Até quando Deus quer me dar uma oportunidade de crescimento, e eu vou ficar, não, porque não dá, porque fulano está mais preparado que eu. Tem gente que fica se diminuindo. Acredita em quem você é. Não fica se diminuindo não, que já tem um diabo para nos diminuir. Ainda tem gente que olha pra gente com a cara ruim querendo diminuir a gente. Aí você também se diminui e aí acabou tudo, né? Ao capítulo 4, versículo 1. Vamos avançar. Capítulo 4, versículo 1. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Ficou muito claro o chamado de Deus para ele aqui. Aí vem o capítulo 4, versículo 1 que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porquanto dirão: o Senhor não te apareceu. Você vê que ele continua, né, se desmerecendo, fala, as pessoas não vão acreditar em mim. Quando eu disser para elas que foi o Senhor que me enviou, elas vão dizer: Deus não te apareceu. Ele já começou a imaginar coisas que provavelmente nem existiriam. Porque objeção nós vamos ter, isso é normal. Mas quem está preparado para as objeções sabe responder, sim ou não? Sabe.
Vai ter gente que vai começar a perguntar, a questionar determinadas coisas, mas você está ligado com Deus, você sabe o que você está fazendo, você vai saber responder adequadamente, né? Você vai saber responder adequadamente. Não tem esse negócio de, o que eles vão achar? O que eles vão pensar? Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Me lembrei agora de 2014, né? Eu fui passar uma semana cuidando da igreja da Coab, na época. A senhora estava lá nessa época? Não sei se a senhora lembra, né? Mas eu fui em 2014, foi mês de novembro, outubro. E eu saí de lá, já foi em agosto do ano seguinte, foi 2015. E aí eu me lembro que o pastor chegou e disse assim, irmão, o pastor de lá voltou, foi para São Paulo. E é o seguinte, preciso de alguém de confiança, para você ir lá e fazer uns cultos, pelo menos essa semana aí, até o pastor Jaime decidir quem que ele vai mandar para cá. E aí eu cheguei e fiz o culto lá, quarta-feira de manhã, fiz de tarde, de noite eu fiz de novo. O pessoal vinha aqui por enquanto, nosso pastor daqui já foi transferido, vai vir outro, eu vim aqui temporariamente, sou auxiliar do pastor lá na sede, aquele negócio todo, e beleza. Só que aí passou a primeira semana, passou a segunda, deu um mês, e nada do bendito pastor chegar. Deu 2 meses, nada, 3, 4. Chegou um dia que as pessoas começaram a dizer, esse pastor da sede é doido, Manda esse menino para cá, né? Mas eles estavam apanhando bastante, acho que eles não vinham aqueles recados de pecado, agora eles estavam ouvindo um recado de pecado, eles estavam achando ruim. Mas depois quando eu saí, vieram me agradecer, o senhor falou ali, me ajudou, eu até casei, estava morando junto. Que bom, né? 10 meses. E quando sai vira bom, né? Mas quando está lá não é bom. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas olharam assim e desmereceram. Jovenzinho, na época não tinha bucho. Porque quando tem bucho, pelo menos é mais experiente, né? Aí não tinha. Era saradinho. Acho que a nega era mais feliz naquela época. Mas não tinha. Era só namoro, não tinha nada. Então não tinha que ser feliz. Tem que ser feliz agora, né? Mas tudo bem. Então tinha... essas coisas eu ficava às vezes ouvindo, e querendo ou não, quando você ouve coisas negativas, as pessoas comentando aquele negócio, você fica assim até, oh meu Deus, até me tira daqui logo. E Deus estava com um propósito para cumprir ali naquele tempo, né? Se era 10 meses, se cumpriu, até o dia que foi. Aí completou os 21 anos, todo mundo, ei pai, parabéns, 21 anos. Foi 21 anos que completei lá, na época. Fizeram aniversário, aquela coisa toda. Não sei se era falsidade, mas fizeram. Mas só para você entender a questão, nós já temos o diabo, irmãos, para desmerecer a gente. Se a gente também fica se diminuindo e não acredita na expectativa que Deus tem ao nosso respeito, vai terminar de acabar tudo. É melhor a cova, né? Porque o próprio Deus diz lá em Eclesiastes que para onde nós iremos não tem indústria, não tem nada para a gente produzir. O que tem que produzir tem que ser agora, tem que ser hoje. O que está na tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Faça hoje. Sem esperar, não sei o quê, quando é que eu vou ter oportunidade. Faça com todas as suas forças. Deus vai estar olhando para você. E Ele vai usar alguém para te abençoar. Glória a Deus. O versículo 2, Deus é tão misericordioso que Deus continua dando sinal. Olha só o versículo 2. E o Senhor lhe disse, o que é isto na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. E então o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e se tornou em vara na sua mão. Você vê Deus aqui dando sinais para ele, de que ele, Deus, era com Moisés. Eu não vou ler tudo porque a leitura é muito grande. Depois Deus mandou ele meter a mão aqui no peito, e ele colocou. Quando ele tira a mão, está leprosa. Manda ele voltar a mão no peito de novo. Quando ele volta, normalmente. Ele disse, esse é o sinal. Quando te pedirem um sinal, você vai ter sinal para dar. E eles vão entender que eu fui contigo, que eu que te mandei falar com o faraó. Era essa a expectativa que Deus tinha. E as coisas foram passando. Infelizmente ele não foi cumprindo. Aí eu vou pular para o versículo de número 10, já a parte final. Versículo 10, capítulo 4, aí versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor,
mesmo depois de Deus ter dado aqueles sinais. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Porque ele já usou algumas desculpas, agora ele usa a última, né? Uma das últimas. Eu não sei falar. Tem gente que está desse jeito. Não, eu estou te dando uma oportunidade, você vai trabalhar aqui no balcão, você vai atender as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, posso lhe ajudar de alguma forma? Eu não sei falar, eu sou tímido. Então fica desempregado, né? Fica desempregado, fica dependendo do que os outros têm para fornecer para você, de graça, né? Ah, eu não sei falar. E Deus pergunta: quem foi que fez a boca, Moisés? Né? Tem gente assim ou não tem? Você conhece alguém assim? Infelizmente, irmãos, não é falta de oportunidade, é falta de preparação. Só isso. Só isso. Só precisava resolver isso. O bom é que com muita insistência, com muita misericórdia de Deus, o Moisés aceitou o chamado. E quando ele chega lá, ele começa a falar com o faraó. O faraó diz que não vai liberar, pois Deus dá o sinal para ele, manda as pragas. E Deus tudo usando ele para mandar as pragas. Depois eu fico imaginando ele, quando chega a 10ª praga, né? Que foi a última. Foi a morte lá dos primogênitos, né? Ele olha para trás e diz: meu Deus, tudo que o Senhor tinha para mim era isso, e eu estava perdendo de abestado, né? Tudo que o Senhor tinha para mim era isso, e eu estava perdendo. Perdendo simplesmente porque eu não acreditava em mim mesmo, né? Tem hora que tem gente que vai olhar para trás, para a vida, e vai ver: o Senhor tinha tudo isso para mim, e se eu não tivesse me despertado, eu tinha perdido. Tem gente que hoje está vivendo melhor e está dizendo: se eu tivesse entendido isso antes, eu teria vivido melhor até hoje. Em contrapartida, tem pessoas que estão dizendo: não tem oportunidade, ninguém olha para mim, acho que eu só é feio. Diga: irmão, bonito é difícil você achar alguém, né? Mas nós temos a presença de Deus conosco. Então isso é um diferencial muito grande. Vamos para o Novo Testamento para a gente concluir. Mateus capítulo 17. Olha só que interessante. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. Só vou ler aqui com você alguns poucos versículos, só para formalizar ainda mais aquilo que a gente está falando aqui, sobre as expectativas de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, pregando, você entendeu quais são as expectativas que Deus tem para você? Entende ou não entende? Você entende. Você sabe onde você deve chegar. O que o apóstolo Paulo disse, né, quando ele estava naquele naufrágio? Ele disse: olha, a vida de ninguém vai se perder aqui. Importa que eu chegue a César. Ele tinha que ir até Roma e ter um contato com o imperador César, né? Ele tinha que ter um contato com o imperador. Nada daquelas situações que acontecessem ia matar ele. Ele tinha plena consciência de onde ele deveria chegar. E eu e você tem a plena consciência de onde nós devemos chegar também. Então não faça expectativa menor do que isso, não. Faça expectativa acima disso. Glória a Deus. E não fique frustrado: não aconteceu ainda, vai acontecer. Talvez não aconteceu ainda que eu não me preparei corretamente. Aí ele vem, Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Eu já tive a oportunidade de falar dessa situação aqui em várias ocasiões. E hoje ela se encaixa também nesse nosso entendimento. Deus fez uma expectativa para esses 3 discípulos. Ele tinha 12. Jesus tinha 12. Mas ele chama só esses 3. Pedro, Tiago e João.
E ele vai para o monte, novamente o monte, né? Lugar de encontro com Deus. Isso aqui era algo comum na antiga aliança. Eu até uma vez expliquei aqui para os jovens, porque não era os montes que tem lá, eu nunca fui lá, né? Eu só ouço estudos, eu só tenho essas fontes de estudo, eu nunca fui, espero um dia ter oportunidade. Agora não, porque está em guerra, né? Não quero ir na guerra não. Mas tem uns montes altos lá que para subir exige sacrifício. Não é que nem um monte daqui da litorânea que a gente vai lá e sobe ali com uma facilidade danada. Para descer a gente desce até rolando com alegria. Lá não, lá se descer rolando, você morre. Bate uma pedra a cabeça na pedra, no negócio e morre. Né? São montes altos mesmo. Então exigia sacrifício. E aqueles 3 foram convidados por Jesus para Jesus se revelar a ele. Coisas espirituais, mundo espiritual, coisas grandes. Só que quando ele chega lá, que ele traz aquela representação para eles, eles não entendem. O Pedro logo mete os pés pelas mãos e fala: que bom estarmos aqui, é melhor a gente preparar um tabernáculo para o Senhor, um para Moisés, um para Elias, né? Que legal a gente estar aqui, que bênção. E aí a voz do céu, não foi nem Jesus, foi Deus, abriu o céu e falou: este é meu filho amado, em quem me compraz, escute ele. Isso aqui são representações dos profetas na figura de Elias e da lei de Deus na figura de Moisés. Tem nada a ver com o tabernáculo para cada um. Mas como ele não estava preparado para aquele assunto, ele perdeu aquela visitação. E tem gente perdendo oportunidades que não está preparado para determinados assuntos. Não se inteirou ainda daquilo que ela quer. Chega lá, e aí, você entende sobre determinadas coisas? Sabe como é que é, né? Dá uma oportunidade aí, estou desempregado. Tenho 2 filhos para criar. Isso não convence ninguém. Diga glória a Deus. É bom que não convença mesmo. Até o dia que a pessoa desperta para a vida e pensa: opa, o negócio com Deus é mais em cima, eu estou muito embaixo aqui. E que isso sirva de lição para a gente hoje. Se Deus tem expectativa, não frustra não. Eu imagino que Deus ficou frustrado aqui com Pedro, Tiago e João. Jesus estava prestes a partir, tinha algumas coisas para mostrar para eles, para que eles depois, quando fosse dar continuidade à obra de Jesus, eles pudessem fazer com excelência e pudesse ter discernimento do mundo espiritual, e eles não tiveram. Por isso que depois eles apanharam muito ainda. Apanharam muito. Teve muitas obras que eles conseguiram realizar, mas é bem provável que tenham situações, muitas situações, até que a gente lê aqui na Bíblia, que eles foram envergonhados. Lembra daquele cidadão lá que traz o filho endemoniado? Eles não podem expulsar? Os demais não podiam e eles 3 também não puderam. Não podia. O pastor até falou sobre isso aqui, pregou sobre isso. Mas por quê? Não entendia. Jesus se revelava e eles tinham uma expectativa aquém. Quando Jesus morreu, o Pedro, na semana passada falamos sobre isso, o que o Pedro foi fazer? Foi pescar, ao invés de se consagrar, ficar esperando Deus dar a direção para saber como é que eles iam fazer a obra a partir de então. Como é que eles deveriam seguir ali no dia a dia. Foi pescar, dando usão, bonitão. E aí quando ele ouve o mestre, aí ele vai se esconder agora, como se o mestre não tivesse visto. Então guardemos isso no coração hoje. Qual a expectativa que Deus tem ao seu respeito? Deixa nada disso morrer não. Deixa tudo se concretizar. Esteja apto à mudança. Vão chegar pessoas que vão pegar no seu pé e vai querer uma mudança sua. Está sendo humilhado aqui? Não, está te incentivando a melhorar, não é humilhado. É humilhado porque a sua cabeça é desse jeito. Você só entende que é humilhação. Você não entende que é Deus usando alguém para te moldar. Glória a Deus por isso. Vamos orar então? Vamos orar com força? Em nome de Jesus, fica de pé.